Bruno Pinheiro, é com você novamente. Igor, na última quinta-feira a gente havia comentado e adiantado aqui sobre uma reunião, sobre o nome de André Mendonça, o ex-advogado da União, ser indicado ao STF. Nós chegamos a comentar sobre um jantar que houve em um condomínio, em um apartamento, com 11 senadores, regado de javali assado e frutos do mar. E aí havia uma grande expectativa de que na CCJ fosse marcado o dia da sabatina de André Mendonça. Ele que assistiu de camarote essa volta de Augusto Aras e o nome dele até agora nada. Isso estava dependendo, nós também falamos sobre Jair Bolsonaro. Ele é uma indicação de Bolsonaro desde 2019 e aí estava em uma ligação religiosa que estava interferindo. Agora, eu acabei de conversar aqui mesmo no elevador com alguns senadores que estavam findando o expediente e eles me confidenciaram o seguinte, Igor, que a sorte de André Mendonça está lançada e vai depender agora do comportamento de Jair Bolsonaro, do presidente da República, no 7 de setembro. Se não for radical, se não houver nenhuma outra ameaça ao STF, como será esse comportamento? Só que o que acontece, recebi também uma informação, essa informação inclusive muito segura, que Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, está com o sentimento e colocando tudo na conta de Bolsonaro, porque o estado de Alcolumbre, às vésperas das eleições municipais, ficou sem energia. E o irmão de Alcolumbre era candidato, havia com maior intenção de votos, ficou sem energia, afetou as eleições e também faltou recurso do governo. E aí está colocando tudo isso na conta e correspondendo à indicação de André Mendonça ao STF. E já um outro senador me disse, olha Bruno, eu estou sentindo ele muito isolado. Acredito que isso não vai acontecer, nem mesmo ser sabatinado. Então, a expectativa que havia na última quinta-feira, o que dá a entender aqui nos corredores do Senado é que o jantar não valeu de muita coisa, viu, Igor? E aí eu conversei com Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Ele visitou alguns senadores hoje durante o expediente e eu conversei com ele exatamente sobre isso. Vamos acompanhar o que disse Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Esse assunto está a cargo da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e é o presidente Davi Alcolumbre que definirá a data possível, lembrando que nós vamos precisar ter alguma antecedência para fazer o esforço concentrado de vinda a Brasília de todos os senadores e senadoras para que possam fazer a sabatina, não só do ministro André Mendonça, mas de outras indicações que ainda estão pendentes na Comissão de Constituição e Justiça e em outras comissões. Reforçando que são 81 senadores, a gente vai aguardar qual será o destino de André Mendonça e se de fato o 7 de setembro será a decisão, aí, a vitória de André Mendonça aqui no STF. Igor. Muito obrigado, Bruno Pinheiro, 18h45. Sobre esse assunto, é importante salientar o seguinte, o Davi Alcolumbre foi presidente do Senado. Se ele está chateado hoje com o Bolsonaro, ele deveria estar ainda mais chateado com o STF. Sabe por quê? Porque ele só não é o presidente do Senado hoje porque o STF não autorizou que os senadores... 12 reelegeram. Exatamente. Então, ele está, na verdade, jogando neste momento com o pouco poder que ainda lhe resta. Porque ele mandava no Senado. Hoje, você tem aí o Rodrigo Pacheco muito mais sensato, muito mais equilibrado no cargo do que era o Davi Alcolumbre, que queria utilizar do Senado Federal para beneficiar o seu Estado. Né? Se da energia elétrica lá foi verdadeiro, mas a empresa lá é privada no Amapá. Exatamente. Problema anterior, o problema vinha vindo e ninguém no Amapá fez nada, inclusive ele. Aí coincidiu na época da eleição que a energia acabou e não tinha conserto. E aí jogou a culpa em alguém. Isso você vê que ponto chega o Senado, né? Um indicado a ministro do Supremo entra no campinho das vingancinhas pessoais, né? Pessoais de senadores de meia tigela. Obviamente que isso ele não está agindo sozinho, né? Ele como presidente da CCJ, passa pela mão dele colocar na CCJ para fazer a sabatina. Mas você percebe um corpo mole dos demais senadores, principalmente os senadores aliados do governo, que não querem pressionar nesse momento também, Onofre, para que haja sabatina agora, sob o risco dele não ser aprovado na sabatina. Nem os senadores governistas querem que essa sabatina aconteça agora,
por receio dela não ser, dele não ser aprovado. E aí, se tem a sabatina e o André Mendonça não é aprovado, aí a encrenca do presidente é maior, porque ele já está encrencado com o STF. Aí ele vai encrencar com o Senado, resta pouquíssimas ações para ele fazer, né? É importante dizer isso aqui agora. Eu assisti ontem à noite na TV Jovem Pan, um programa chamado qualquer coisa, Linha Direta, Papo Direto, com o Augusto Nunes e mais um grupo de outros jornalistas mais maduros, mais serenos, com o grande jurista Ives Granda. Me ajuda aqui que deu um branco. Ives Martins Ganda. Gandas Martins. É um grande jurista, professor de Direito Constitucional. E ele colocou as coisas num ângulo assim muito sofrido do país. A gente chegou no nível profundo da mediocridade do Supremo, do Senado. O Supremo é essa coisa que é, porque o Senado é mais medíocre ainda. O Alcolumbre acaba de mostrar isso. Então, a gente vai estourar no 7 de setembro. Queiramos ou não, o 7 de setembro vai ser uma data muito marcante. De repente, essa jogada do Alcolumbre, até do próprio Supremo em não votar, não sei o quê, isso vai ter preço, gente. Fatura chega, vamos prestar atenção muito nitidamente no dia 7 de setembro. É bem possível que o Brasil se incendeie. Por quê? Você tem um turma... Eu não gosto da expressão direita nem esquerda, mas a direita está se movimentando de uma maneira como nunca se movimentou antes. E a esquerda está entendendo que se ela deixar acontecer, vai ser atropelada. Então, ela também está se movimentando. É tudo ou nada para um e para o outro. Se vai para a rua tudo ou nada, no coração do Brasil, em São Paulo, e no coração político do Brasil, no coração econômico do Brasil, que é São Paulo, e o coração político do país, que é Brasília, vão para o pau também, no mesmo nível, direita e esquerda, com esse rancor, esse ódio que tem, boa coisa não sai. E esses comportamentos disso do Alcolumbre, do Rodrigo Pacheco e do Supremo só põem gasolina no fogo, não colabora em nada para a pacificação do país. E o que o país precisa seria paz para trabalhar e para viver.